Bom, pessoal, bora para mais um vídeo. Rafael Góes aqui. E hoje a gente vai falar a respeito de variáveis públicas, variáveis privadas, variáveis globais e variáveis estáticas, tá? Quais são as suas diferenças, tá bom? Antes de mais nada, rapidinho, só para a gente deixar claro aqui uma coisa. Quando você declara uma variável, tá? Você está informando, você está reservando um local na memória do computador onde ali vai ser armazenada uma informação, tá bom? Então essa informação vai ficar guardada, tá? E a maneira como você declara essa variável, se você informa se ela é pública, se ela é privada, se ela é global, se ela é estática, é que vai determinar o comportamento dessa informação que vai estar na memória ao longo do teu projeto, dos teus procedimentos, tá? Então você vai entender aqui mais clareza, tá bom? Vamos lá então para a tela aqui. Eu já estou aqui com um esbocinho que eu fiz, tá? E eu vou começar explicando para vocês o seguinte, tá bom? Então toda vez que você define essa expressão aqui, ó, option explicit, tá? O VBA te obriga a você declarar as variáveis, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, tem a expressão option split declarada, tá? E aqui eu não declarei nenhuma variável, tá? Então, eu vou executar aqui o procedimento do teste 1, tá? Que é a subteste 1. Então, vou dar aqui um F8. Deu esse erro aqui, que a variável não foi definida, tá? Justamente por quê? Porque a expressão option explicit está ativa, tá bom? Então, vamos dar um parar aqui e vamos dar continuidade, tá? Vamos lá, gente. Como é que você declara uma variável para ela funcionar, para ela reservar um espaço na memória quando você executa esse procedimento aqui, tá? Então, antes vou só retornar um pouquinho o seguinte, ó. Eu estou aqui no módulo 1, tá bom? Dentro desse módulo, eu tenho vários procedimentos, tá? Que são as subs que eu vou criando, tá bom? Quando eu executo este procedimento aqui, tá? Todas as variáveis que foram informadas aqui, elas ficam reservadas na memória, e à medida que eu termino esse procedimento, elas são excluídas da memória, tá? Então, quando eu declaro uma variável assim, ó, din x as integer, né? Integer, din y as integer, tá? E din soma as integer, que acontece? Aqui ele vai me permitir, agora ele vai rodar esse código, né? Porque eu declarei, eu cumpri com a obrigação de declarar as variáveis, tá? Só que quando eu finalizar esse procedimento aqui, a memória ela deleta esses valores que serão de x, de y e de soma, tá bom? Então vamos lá, ó, F8, tá? X é 2, soma, você pode ver que ele não deu erro agora, né? E aqui ele somou 2 com 3, deu 5, beleza, tá? Ele exibiu o valor de 5, finalizou o procedimento. Se eu vir aqui novamente, ó, ele nem mostra qual que é o valor, porque ele deletou, né, a variável da memória, tá bom? Então, toda vez que eu declaro uma variável dessa forma aqui, ou eu escrevo aqui, ó, din e private, a private também é a mesma coisa, tá bom? Até coloquei aqui embaixo, ó, din ou private declara variáveis privadas. Apenas funciona no procedimento ou no módulo. Beleza? Tranquilo até aqui. Então vamos lá. Agora, gostaria que vocês prestassem atenção no seguinte, tá? Toda vez que eu declaro as variáveis, que eu insiro uma informação no nível do módulo, que nem está aqui, estou no módulo 1, né? No nível do módulo, tá? Que isso representa? Que representa que essas informações que estarão aqui, elas serão próprias para todo esse módulo aqui. Então, eu posso ter 30, 50 procedimentos aqui, todas elas vão utilizar essas declarações que eu faço aqui, vão estar ativas, tá bom? Então, quando a gente fala assim, declara a variável no nível do módulo, então você sabe que aqui no início, antes de qualquer procedimento, tá bom? Beleza?
Então vamos lá. Aqui, ó, eu já coloquei, estava comentado aqui, eu vou tirar. Aqui eu já coloquei as variáveis declaradas como x, y e soma, tá bom? E elas estão do tipo privada. Se elas são privadas, elas só funcionam dentro do módulo 1. Se eu for para o módulo 2, elas não vão funcionar, tá? É o que a gente vai ver aqui, ó. Vou só deletar isso aqui não vai precisar, tá? Então, como a variável está declarada aqui no nível do módulo, você pode ver que eu vou executar aqui, tá? E ele não vai dar erro pedindo para declarar variável, tá? Porque já está declarado aqui. E aqui eu consigo, né, verificar que funcionou tudo perfeitamente, tá bom? Se eu finalizar essa sub e iniciar outra aqui, ó, tá? Então, vou iniciar essa daqui, você vai ver também que funciona normalmente, tá? Aqui vai dar valor 15. Por quê? Porque ele está executando as variáveis que foram declaradas no início do módulo aqui, no nível do módulo, tá bom? Ficou claro até aqui? Tá? Então, a gente vai passar para o próximo passo. O próximo passo é o seguinte, tá? Se eu declarei essa variável como privada, ela não pode funcionar no módulo 2, tá? Por quê? Porque ela é específica para esse módulo aqui, nem em nenhum formulário, tá bom? Então vamos lá, vamos testar. Módulo 2, Option Split. Então ele vai me obrigar a declarar uma variável. Eu vou tentar rodar essa sub aqui e ele não vai permitir. Tá? Por quê? Porque não está declarado. Tá? Como é que eu corrijo isso? Eu tenho que ficar escrevendo aqui, então, em cima de novo, módulo 2? Não, se eu quero que a variável x, y e soma ela esteja presente em todos os módulos, em todos os formulários, que ela esteja global, certo? Para o meu projeto inteiro, eu venho aqui, em qualquer módulo que eu fizer isso, tá? Ou até mesmo no próprio formulário, aqui, ó, posso declarar aqui em cima também, tá? Eu escrevo como public x as integer, public y as integer, e soma e public soma as integer. Certo? Declarei aqui no formulário, ó. Poderia ter declarado no módulo? Poderia, tranquilamente, tá? Eu vou só comentar isso daqui para ela não funcionar aqui, tá bom? Então, ó, eu vou declarar aqui no nível do módulo, em qualquer módulo, as variáveis sendo como públicas, tá? Então, coloquei aqui, ó, como public, tá? As variáveis públicas ou globais, tá? Global, visível em todo o projeto, tá bom? Então, se eu declaro ela em algum módulo aqui como pública, vai ficar pública em todos os módulos, inclusive nos formulários também, tá bom? Tranquilo? Até aqui? Beleza. Então, agora eu vou executar esse código, você vai ver que ele vai funcionar normalmente, olha lá, ó. Eu vou executando, né, no módulo 2, tá? Não tem nenhuma variável declarada aqui, porque ele está pegando a informação lá do módulo 1, tá? Então, você vai ver que funcionou normalmente. Beleza? Tranquilo? Ah, Rafael, qual que é a diferença entre uma variável pública e uma variável global? Nenhuma. As duas são exatamente iguais, tá? Tem gente que vai dizer, ah, a global ela serve para todo o projeto e a pública só vai servir para o formulário onde você está usando. Mentira, isso não procede. Da mesma forma como o DIN e o Private é a mesma coisa, o público e o global também. Se você for pesquisar, você vai ver que antigamente se utilizava mais como global, tá? Nas versões novas, passou-se a utilizar mais pública, porém não foi excluído, não foi deletado, né, o método, a declaração global aqui, tá? Então ela permanece também, mas as duas são exatamente a mesma coisa. Beleza, e o que são variáveis estáticas, tá? São a static. Aqui está escrito errado, né? Permanece após a execução do procedimento, tá? Então aqui, ó, tem até um exemplozinho aqui que eu deixei no módulo 2 para a gente trabalhar, que é o seguinte. Eu declarei essa variável z como static, tá? Ela é uma variável do tipo integer, tá? O que isso significa? Significa que quando eu executar esse código,
né? Como eu não informei um valor para z, toda vez que eu não informo um valor da variável, ele considera como zero, tá? Então, ele vai vir aqui que z é igual a z, que vai ser zero, mais 3, ele vai dar o valor final de z igual a 3, tá bom? Ele vai finalizar, deixa eu tirar esse end aqui, ele vai finalizar esse procedimento, tá? E eu vou entrar nele novamente. Quando eu entrar, vocês vão ver que o z vai continuar permanecendo 3. Ah, mas não tem nenhum lugar aqui que fala que o z é 3, mas ele guardou essa informação lá na memória, tá? Porque ela é uma variável estática, então ela permanece, tá? Então vamos lá, vamos rodar aqui. Z, tá? O z informado aqui, sem informar é 0, mais 3, o z vai ser igual a 3, tá bom? Saí do procedimento, entrei novamente, ó quem está aqui, ó, z igual a 3. Só que agora, quando eu finalizo, z é 6. E eu retorno, o z também tem que ser 6, tá lá, 6. Ele finaliza, o z virou 9 e assim por diante. Né? Então, essa variável, quantas vezes executar aqui, ele vai somar mais 3, né? E assim vai. Então, ficou claro qual que é a função da variável estática, tá? Que ela permanece na memória. Como é que eu termino isso? Eu venho aqui, ó, coloco o end, que é que eu tinha pagado antes. Tá? Agora, você vai ver que quando eu dou end, eu vou entrar novamente e o z vai ser 0. Tá? Porque eu finalizei a minha variável estática. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Ficou clara a diferença entre essas variáveis? Tá? Domina isso, que seus códigos vão ficar mais fáceis para você estruturar, para você elaborar. Vai ganhar tempo e vai ganhar qualidade também. Tá bom? Se você está gostando dos nossos vídeos, tá? Se inscreva no canal, dê um like, compartilha, comenta. Espero poder te ajudar cada vez mais para você se torne um bom desenvolvedor VBA e consiga aí ter todos os resultados que você deseja na tua área profissional, teu desenvolvimento, teu crescimento, tá bom? Até mais, fica com Deus.